E aí pessoal, beleza? Tô indo lá na Fazenda Santa Maria, que não sei se vocês se lembram, eu marquei de conversar com o seu Adolfo. Então, bora nessa estrada que daqui a pouco a gente tá lá. Até mais. E aí, gente, acabei de chegar aqui na Fazenda Santa Maria. Tô aqui de frente para a casa do seu Adolfo. Vamos ver se ele vai nos atender. Seu Adolfo! Opa! Oh. E aí, caroneiros? Então, eu consegui falar com o senhor Adolfo. Ele está aqui no alpendre da casa dele. E a gente vai bater um papo com ele agora. Vamos lá? E aí, senhor Adolfo, tudo bem, né? Tudo, graças a Deus. Então, o senhor é morador antigo aqui da Fazenda Santa Maria. Fui nascido aqui, nascido e criado. A Fazenda, eu queria até que o senhor falasse um pouquinho. A gente até conversou um pouco antes, né? Isso. Você me disse que aqui que o nome Santa Maria, né, tem a ver com o fato aqui ter sido uma sesmaria, né? Uma sesmaria. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse início até chegar nessa fazenda, né? Então, é porque antigamente, né, o Brasil foi dividido primeiro até em capitanias hereditárias, né? E 15 capitanias hereditárias doadas para 12 donatários. Como não deram resultado, só duas prosperaram, a de Martim Afonso de Souza, que inclusive fundou São Paulo, e a de Duarte Coelho, em Pernambuco. Então, em 15 só prosperaram duas, aí eles resolveram, então, dividir o Brasil em menores, mas mesmo assim, para nós hoje né, um terreno enorme. São áreas imensas, né? Muito grande, né? Então, em chamada Sesmaria. Aqui era a sede de uma Sesmaria, que inclusive aqui morou. Isso no ano, só para a gente situar, antes de... Isso muito século XIX, logo né? depois, né, da descoberta do Brasil, que as capitanias não deram resultado, passaram a sim, Sesmaria. sim. E aí aqui então, uma das Sesmaria veio uns padres em nome de Portugal, morava representante de Portugal aqui, logo aqui em cima, que ainda tem o paiolão lá, a casa foi desmanchada, mas ainda tem, eles falam paiol, que era onde guardava as coisas, né? Uma casa grande também, tudo de aroeira, feito de pau a pique as paredes, não era de taipa, né? De pegada ripa não era de tijolo, assim, rebocava. Né? Não tinha tijolo naquela época. Ainda tem uma parede lá até hoje assim. E depois até inclusive lá é que dava as aulas, tinha uma escola aqui em Santa Maria, a escola que eu estudei. Só depois que no governo de Gaspar Dutra é que ele então, presidente da República, tem vários lugares, aqui foi um lugar onde foi pleiteada uma escola e ele doou para o Estado, uma escola estadual, foi o federal que fez, mas a escola estadual, em 52 que ela foi inaugurada. Então de 52 para cá já tinha uma sala própria de aula. Mas então aqui é um lugar assim muito antigo. Isso ainda, então essa escola ainda era uma sesmaria? Não, já era a Fazenda Santa Maria? Já era fazenda. A Fazenda. A Fazenda que começa em que ano? Esse título, né, de Fazenda Santa Maria. Então, mas é justamente por causa disso, porque a Sesmaria, que era Santa Maria, depois todo pedaço de terra que fazia parte da Sesmaria, todo mundo falava Fazenda Santa Maria. Então aqui não tem fazenda, aqui é como se tivesse passado uma reforma agrária antecipada. Sim. Qualquer sítiozinho, Santa Maria. O pessoal da CEMIG ficou louco quando a gente colocou aqui a primeira vez energia elétrica e todo mundo na sua propriedade fazendo Santa Maria. E o dia que caía o fusível que eles tinham que vir ligar, não tinha... Então, tudo era Fazenda Santa Maria. Tudo Fazenda Santa Maria. Então é como se fosse uma comunidade, né? Isso mesmo. Aqui tinha muita gente, morava muita gente aqui. Que como eu te disse, aqui teve até banda de música, aqui teve um jornal chamado Alavanca. Teve aquele telefoninho que tinha aquela munheca e depois tirava, punha no ouvido, isso há muitos anos, né? Um tempo atrás, mas isso foi desfeito depois que fundou Sacramento, e depois teve o fundador aqui de Santa Maria, aqui é uma terra de padres, por isso chama Santa Maria, porque... Sacramento então vem depois, né?
A Santa Maria, a Sesmaria era mais velha do que a Mais velho. Sacramento. Aqui era mais velha. Então, isso daí logo depois surgem essas cidades, que seriam Sacramento e Conquista E depois também, Conquista, né? Aqui no Triângulo Conquista é mais Mineiro. nova, né? Aqui a Fazenda Santa Maria pertence ao município de... Não, aqui nós temos Santa Maria, porque como não tinha município, depois que foi dividido, ali do Córrego para lá, daquela ponte para lá, o Centro Espírita está no município de Sacramento. Ah, A minha casa aqui já está no município de Conquista. Ah, de Conquista, entendi. Porque naquele tempo não era dividido em município, tudo era Santa Maria. Tudo é Santa Maria. E como é que começa aqui na Fazenda Santa Maria essa manifestação da doutrina espírita? Foi muito interessante na época, antes de 1800 e tanto aí, inclusive o Espiritismo aqui foi fundado pelo senhor Mariano em 1900. Senhor? A gente, ele chamava Mariano Ferreira da Cunha Júnior, porque o pai era Ferreira. Certo. Depois ele passou a assinar só Mariano da Cunha Júnior, ele tirou Ferreira, mas aí não justifica. Quer dizer, esse aqui, ele era mesmo, era Mariano Ferreira da Cunha Júnior, mas todo mundo chamava ele de tio senhor. Tio, não é tio. Senhor. Tem muitos que falam ele fala assim, senhor Mariano. A gente chamava ele de tio senhor mesmo. Senhor, porque antigamente tinha o senhor na época dos escravos, né? Então todo mundo chamava ele tio senhor, não é senhor. Isso em que ano? No que você falou? Então, primeiro, aqui houve os fenômenos, aí em 1890 para frente, aí, e o tio senhor veio morar aqui já em 1900. Certo. Já no início do ano de 1900. E ele chegando aqui, tinha muitos médiuns de efeito físico, então o pessoal aqui estava... Na comunidade, né? Na comunidade, certo. Apavorado, e ninguém sabia de nada. São esses fenômenos que o senhor falou. Dos fenômenos, mas eles não conheciam espiritismo. Todos aqui eram católicos, aqui inclusive moravam os padres. Que tipo de fenômenos, assim, só pra gente entender? Os talheres, por exemplo, os objetos que estavam tudo na prateleira, panelas e tudo, você ia deitar, às vezes estava deitado, de repente escutava aquele barulhão caindo tudo no chão. Você ia lá, estava do mesmo jeitinho. Jogava pedra no telhado, arrastava guarda-roupa, você vai lá, tá tudo... E tinha muita gente que tinha medo, então eu ficava apavorado. E não sabia que essa questão não espírita, sabia o que era, né? Quer dizer, assombração, né? Coisa do demônio. E aí o povo tinha muito medo. Uns tinham medo demais, não tinha vontade nem de não dormir. Queria passar a noite inteira, mas quem que aguenta ficar? E o tio senhor mudou para cá, então chegando aqui vendo tudo aquilo. E ele tinha trabalhado por Frederico Peiró, ali em Peirópolis, a antiga Paineiras, depois passou para Peiró até Peirópolis, que depois passou a ser uma estação da estrada de ferro da Mugiana, depois ultimamente FEPAS e hoje desativaram. Eu gostava muito de andar no trenzinho. Então lá passou até a chamar Peirópolis em homenagem ao Frederico Peiró. Era o espanhol que tinha também uma grande extensão de terra em Paineiras, que hoje chama Peirópolis. E hoje tem até o nome até hoje de Peirópolis. E o tio senhor que já tinha trabalhado para o Frederico Peiró é espírita. E o tio senhor vendo aqueles fenômenos aqui, então ele foi atrás do Frederico Peiró para que ele que entendia dessas coisas, que ele chamava de demônio, coisa do demônio, né? Essa que estava acontecendo aqui em Santa Maria. E o tio senhor foi atrás do Frederico Peiró veio aqui e conversou com o pessoal, na casa de um, de outro, aconselhou o tio senhor, mas nós temos que unir esse pessoal, pelo que eles estão me contando aqui, e nós fazer um trabalho. Marcou um trabalho, o tio senhor fez o primeiro dia na casa dele mesmo, na casa de morada, porque não tinha outro lugar, um lugar próprio, né, que ainda não tinha. E o Frederico Peiró abriu os trabalhos, e o tio senhor era materialista, o tio senhor não era católico. O tio senhor era materialista, carabina na cabeça do rei, espingardona de 2 canos, gostava de caçar, era assim.
E então, mas mesmo quando ele sendo materialista, se as pessoas perdessem as coisas, um objeto, uma coisa de valor, o que fosse, ia, todo mundo já sabia que ele conseguia encontrar, dizer onde é que ele estava. E aí as pessoas procuravam ele, ele virava assim, isso não está aqui não, isso não está aqui não. A mão dele desce o impulso, ele pegava uma caneta, um lápis, ele escrevia onde é que ele estava, sem ele ter conhecimento. Tem vários fatos, só que é longa a história, se eu fosse te contar tudo, que já tem o fato até quando ele morava antes de Peirópolis, num lugar chamado Engenheiro Lisboa, que ele tinha uma venda lá, num caso do facão, constado no livro da Corina Novelina, que foi professora em Sacramento, depois de Eurípides Barçanufo, que ela deu continuidade, fundou até o lar de Eurípides em Sacramento. Ela era professora e ela escreveu um livro e consta até o caso do facão que o tio senhor, do baiano, que o tio senhor tinha guardado esse facão e o facão tinha sumido e depois foi, a mão dele deu impulso, ele escreveu aonde o facão estava para poder devolver, que o baiano já estava querendo até matar o tio senhor por causa disso. Então isso já consta até em livro, uma história só. E aí, então, o tio senhor, eles sentaram em volta da mesa, o Frederico Peiró abriu os trabalhos, a mão do tio senhor começou a dar o impulso, aqueles arrancos assim, né? E o tio senhor pegou a caneta e ele já sabia, papel, e escreveu. Começou lá, escrevendo embaixo, Adolfo Bezerra de Menezes. E foi Adolfo Bezerra de Menezes, está na história, né? Foi um grande espírita, mas nasceu lá no Ceará, naquela época chamava Riacho do Sangue, depois veio para o Rio de Janeiro, estudou medicina, e escreveu até vários livros. E então ele foi deputado federal. E então o Bezerra de Menezes, um espírito muito evoluído, e interessante que o Bezerra de Menezes tinha desencarnado em abril de 1900. Veja bem, maio, junho, julho e agosto. No dia 28, esse dia que eles reuniram foi no dia 28 de agosto de 1900. E Bezerra de Menezes já é que deu, então, a orientação, já fundando o espiritismo nessas terras de Santa Maria. O quanto que aqui ninguém conhecia o espiritismo. Era todos então católicos. Foi a partir daí que começa Aí começa a história do espiritismo. 1900, 28 de agosto de 1900. E depois, o senhor Eurípides, que era sobrinho do senhor Mariano, morava em Sacramento. Eurípides, né? Eurípides Barçanufo. Certo. Então, o Eurípides Barçanufo era coroinha da igreja, ajudava o padre a rezar a missa, era presidente de São Vicente. E então insistia com o tio senhor que deixasse dessas coisas, que essa coisa era do demônio. E aí vai, tanta história. Mas em 1904 ele tornou-se espírita também, né, pelos fatos engraçado, né? Não é à toa que as coisas acontecem, né? O tio senhor começou assim ser muito procurado pelo povo, porque ele dava as orientações através de Bezerra de Menezes. Ele era um médium receitista, dava receita, fazia o remédio. O tio senhor passou a preparar remédio, tanto comprado aquelas porções que comprava em farmácia, da época, que já havia, manipulava, quanto de ervas medicinais, que tinha as pessoas que, entendeu? A gente chamava naquela época de raizeiro. Tinha um raizeiro, você saía para tirar a raiz, arrancar as cascas. Então... E preparar o medicamento, né? Preparar o medicamento. E é interessante que quando o tio senhor fundou o espiritismo aqui, justamente era um herdeiro dos padres, um filho bastardo dos padres, e naquela época ele herdou aqui então a grande extensão de terra. Ele tinha o título de Capitão São Roque. E o tio senhor, casado com a tia Erundina, que era Erundina de Janeira da Cunha, era neta
e filha de criação do capitão São Roque. E noticiou fundar o espiritismo aqui. Os padres pensionários noticiou que ele não poderia aceitar as suas terras coisa do demônio. O capitão São Roque então chega aqui e expulsa o ticiô das suas terras. Aí a esposa do capitão já era também assim um espírito igual o de Eurípides, suave, brando, né? Falou, ó capitão, se a minha neta tiver de sair, eu saio junto. Então o capitão nunca mais falou nada. O ticiô continuou e aí continuou com os trabalhos, porque já tinha, né, a ordem de Veneza, o trabalho, e ele continuou trabalhando. E as pessoas começaram a procurar aqui a fazenda em busca desse tratamento, Do né? tratamento, tanto físico quanto espiritual. Ah, sim. Tanto físico quanto espiritual. E então, além do físico, tinha o espiritual tinha também, o espiritual, né? O senhor tratava justamente porque, igual aí com o trabalho da doutrina espírita, foi cessando todo mundo ficou naquela satisfação enorme, aqueles que tinha atormentado por não dormir mais. Então o senhor já foi conversando com os espíritos, foi doutrinando, já foi tendo paz, parou aquela barulheira toda nos lares, apaziguou tudo. E aí a notícia correu, todo mundo chamava o senhor para... Mas o senhor, como não tinha um local, o senhor ia nas casas. E aí o senhor passou aí em Sacramento também, aí o pessoal começou a chamar ele, numa casa, na outra, durante esses 4 anos. Quando já foi em 1904, então já tinha muita gente procurando o senhor, o trabalho era muito. E o senhor Eurípides, então... A notícia já tinha corrido, né? Já tinha corrido. E o senhor Eurípides, então, pedia a tia Meca, que era irmã do senhor Mariano, né, a mãe dele, pedia a tia Meca que todas as vezes que o senhor fosse posar em sua casa, que ela arrumasse a cama do senhor no quarto dele, que eles eram muito amigos, mesmo isso antes de fundar o Espiritismo. Eles eram amigos, todas as vezes que o senhor fosse em Sacramento, dormia na casa da irmã, é claro, e o senhor Eurípides fazia questão que o senhor dormisse no quarto, que eles ficavam conversando até tarde da noite. Mas aí quando fundou o Espiritismo, o assunto então era esse. E aí o senhor Eurípides insistindo com o senhor que deixasse dessas coisas, que como, né, onde já se viu, coisa do demônio, e que isso não estava certo. E o dia, em 1904, o senhor tinha muitas casas para visitar. O senhor já tinha conseguido, a federação, interessante que a Federação Espírita do Rio de Janeiro mandou, através da Mugiana, que mandou a codificação por senhor aqui em Santa Maria. Aí depois ele adquiriu os livros. Então em 1904 ele já tinha lido o livro de Leão Denis, o Depois da Morte, que tem um prefácio muito bonito. Ele falou, onde eu vou levar esse livro para Eurípides? Eu não vou ter tempo. Chegou lá e falou, Eurípides, hoje eu não tenho tempo de nós ficar conversando não. Eu tenho muita casa para me visitar. Você é muito inteligente, vai ler esse livro. E aí depois você me fala. E o senhor então foi visitar as famílias das casas que ele tinha. E chegou tarde da noite realmente. Chegou o senhor Eurípides, estava lendo. O prefácio é lindo, né? Ele entusiasmou quando ele leu o prefácio. Então, o senhor acordou de noite, o senhor Eurípides continuou lendo. Aí o senhor Eurípides leu o livro, enquanto não terminou o livro, ele não deixou, ele não parou de ler, leu o livro direto, de noite até numa sentada, né? Dia, às madrugadas dentro, enquanto não terminou, ele não parou de ler o livro. Mas isso, aí ele balançou. Mas isso não significa que ele já tornou-se espírita, né? Aí ele quis tirar uma prova se realmente era verdade, porque tinha suas dúvidas. Então ele, saindo de Sacramento, convidou um amigo daquele tempo a cavalo. Ele pediu um amigo dele que viesse junto num dia de trabalho aqui em Santa Maria, para ver se era real, tirar as dúvidas que ele tinha. E ele tinha umas dúvidas sobre as bem-aventuranças, né? E ele já tinha perguntado o vigário lá de Sacramento, o vigário falou, não, você não incomoda com isso aí não deu as explicações desejadas, né? Que está lá, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados. E ele queria saber por que disso. E o vigário não... Então ele saiu de Sacramento e veio
Chegando aqui, interessante que o senhor já tinha deixado 2 cadeiras reservadas para ele, que Bezerra de Menezes. Eu já imaginava que ele fosse interessado. Bezerra de Menezes já tinha avisado. Eu disse, senhor, porque que acontecia muita coisa assim, né? E aí, tinha os médios psicofônicos naquela época, já em 1904, né, já tinha as manifestações espirituais. O senhor Eurípides, então, sentando lá, conhecia os médios já, tinha um senhor chamado Aristide, que era analfabeto, então, era um dos médios que recebia os guias espirituais por meio de psicofonia. Então, Eurípides só imaginou assim, falou, se for verdade, se o espiritismo, né, for verdade, eu quero que João Evangelista venha através do Aristide me esclarecer as bem-aventuranças, né? Quando então o senhor pensou isso, o Aristide já levantou, mediunizado, e deu a explicação, explanou todo o evangelho, então, dando todo o esclarecimento para Eurípides Passador. Então, desse dia, Eurípides foi lá, despediu do padre, tudo, e deixou de ser católico e passou a ser espírita. Então, assim que foi a história do espiritismo aqui desta região, né? Que em 1900, dizem que o nosso centro foi o primeiro da zona rural. Já tinha outros, no resto da dúvida, Uberaba mesmo já tinha o centro espírita uberabense, mas na cidade, né? Na zona cidade, rural, né? Da zona rural, esse seria o primeiro, que né? foi o primeiro centro da zona rural de Minas Gerais. E aí, então, isso aí no começo do século XX, né? 1904 e daí por diante. Daí para cá, a comunidade foi se transformando, né? Isso. Hoje, por exemplo, eu tive aqui mais cedo, né? Eu fiz umas filmagens. Aqui é possível encontrar algumas pousadas, tem até um hospital ali, né? Isso. Logo à frente, além do centro espírita. É verdade. E só queria que você desse uma pincelada desse período até agora, como é que foi esse processo, né? Para chegar nessa estrutura que hoje aqui tem, né? Que existe aqui na cidade, então, né? mas Na comunidade. Aí, com o progresso, com a fundação de Sacramento, conquista, né? E aqui, que era um lugar já tinha muita gente, muito povoado, o pessoal começou a ir para a cidade. Nós ficamos mesmo, mas mesmo assim... Então aqui tinha muito mais... tinha colônia de casa, colônia de casa que faz casa de pariu com a outra pra plantação de café, tinha cafezais aqui. Então, as pessoas foram indo para a cidade, então, né? Foram indo para a cidade. E depois, mas mesmo assim, na época de eu criança, que eu ainda era criança, tinha muita gente, ainda tinha muito morador da zona rural. Eu lembro quando chegou o primeiro trator aqui, arava a terra com arado de boi. Então o pessoal tinha que ficar na roça, porque senão você não conseguia os alimentos, né? O trabalho era difícil, não tinha colhedeira ou colheitadeira, como diz hoje, né? Faz um serviço mais de 100 homens. Uma colheitadeira dessas grandes hoje faz mais de 100 pessoas. Né? E muito isso, mais fraco, antes era tudo no braço mesmo, tudo né? no braço. Nós ainda colhia arroz aqui na mão mesmo, no braço, cortava, formava cutela, vai lá, corta de molho em molho. E nessa época que era superpovoado aqui, já tinha essas pousadas? Ainda não tinha né? nada disso, só as moradas mesmo. Só as moradas. Tinha rancho de capim, casas pobres, tinha lógico a fazenda, mas mesmo assim ainda era aqueles casarão antigos. Quando que começa essa estrutura que a gente tem aqui hoje, né? Que é chamada de Fazenda Santa Maria, né? Justamente por causa desse movimento espírita, o Chico Xavier nos mandou porque quando o Chico veio para Uberaba, a gente ia muito lá no Chico. E a gente nós fundamos uma casa, dando a sequência lá do Centro Espírita, que o pessoal, como eu te dsse, que o pessoal... Só para uma dúvida, o Chico Xavier, ele vai para Uberaba em que ano, você sabe me dizer? Rapaz, em 1950 e tantos, eu não sei a 50 data e pouco. exata de cor, agora eu não lembro. Década de 50, né? Pesquisar, né? Mas...
Certo. Então aí vocês iam lá encontrar Eu com ia o Chico? muito no Chico. Uhum. E o Chico, depois eu tive que deixar de ir no Chico porque eu passei a tomar conta, dando a sequência, o trabalho do senhor Mariano, por exemplo, que eu te disse que o senhor tratava tanto material quanto espiritual. Uhum. Aí o pessoal começou de fora vir para casa do senhor para tratar espiritualmente, ou mesmo fisicamente. Certo. Não tinha pensão naquele tempo, não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha nada. Eles iam se Vinha hospedando para na casa das casa dele. pessoas. Aí Aham. começou, vinha para casa de um, do outro, começou a encher muito as casas. Nós foi o centro espírita. Aí o senhor desencarnou em 49 e em 54 nós fundamos um albergue para agasalhar essas pessoas, porque não cabia mais nas casas as pessoas que vinham procurar o tratamento. E principalmente daí para frente, principalmente o tratamento espiritual. Que Certo. aí já tinha farmácia, tudo aqui na cidade. Mas então, para estar. E aí, depois que ele, como você disse, o tio senhor desencarnou, outras pessoas já Aí continuavam o trabalho dele. justamente, inclusive o vice-presidente, que quando o senhor desencarnou em 49, o vice-presidente veio para a casa do senhor para tratar da esposa que estava obsediada. Então, tratou, sarou e ficou tão entusiasmado, ele veio trabalhar aqui com o senhor. Quando o senhor morreu, ele era o vice-presidente. O senhor morreu, ele assumiu a presidência, fundou o albergue em 54, gastamos 3 anos para fazer, assim, fim de semana, mutirão, aquela coisa. Inauguramos em 57, que funciona até hoje. Ali nós temos ali farmácia fitoterápica, tem médico também que vem dar consulta de graça toda quinta-feira. O doutor Baixo sai de Uberaba e vem aqui consultar as pessoas de graça. Nós temos um consultório ainda médico aqui, mas isso gratuitamente, né? A parte filantrópica. Certo. Mas aí como nós fundamos então em 57, inaugurou em 57 o albergue para tratar de obsessão. Eles diziam que as pessoas estavam loucas, né? Estavam doidas. Fulano tá doido, então leva para Santa Maria. Tinha o sanatório de Uberaba, era nós aqui, sanatório de Uberaba, eram os dois que tratavam desse processo de obsessão. Então, só que a procura era enorme. Depois nós fizemos só um pavilhão, com muita dificuldade. Depois nós ganhamos o outro pavilhão, que hoje é a pousada, porque hoje a gente não pode mais na zona rural, só em clínicas especializadas para internar. De primeiro passava no médico, preenchia, o médico dava um atestado, a gente preenchia uma ficha e a gente internava as pessoas para fazer o tratamento. Mas, apesar de espiritual, mas passava. O médico passasse a dar o remédio, a gente dava o remédio ficava com a gente. Hoje não pode. Eu não sou enfermeiro formado, eu não posso dar remédio mais. Então está proibido de. Então isso não acontece. Por isso que surgiu a pousada Senhor Mariano, no pavilhão que ficavam os homens que era internado para tratar de obsessão, que hoje não pode mais. E só Aproveitamos. um parêntese aqui. Esse tratamento era feito daquela forma tradicional da medicina ou um tratamento específico da doutrina espírita? Como é que era feito isso? Específico da doutrina espírita, mas como diz o Chico, a medicina está na terra em nome da providência divina. Então, já tem o estatuto, quando nós fundamos o albergue, já tem um estatuto muito bem feito, que primeiro tem que passar no médico, então o médico medicava, dá um remédio, mas a pessoa não tinha, chegava pessoas amarradas, ixi, de corda, nossa, só mesmo, tanto no tempo do senhor como agora, depois que nós fundamos. Aí, amarrada, não tomava banho, aí sujava tudo, passava cocô na cara, na roupa, era, nossa, Ixi. terrível. Não, isso era alguns casos, né? Então tinha esse tratamento aí da esse medicina tratamento tradicional espiritual e e tinha o tratamento médico. Ah, O sim. médico vinha todo mês, o médico vinha olhar os pacientes. E Todo tinha mês. resultado? O que fez a gente então? Eu tô com 75 anos e ajudei a fundar, quando inaugurou em 57, eu tinha 19 anos. Eu já comecei a vir dormir, passar a noite com os pacientes. E fiquei até agora, porque não teve um paciente, por exemplo, que chegasse e saísse do mesmo jeito que chegou. Chegavam essas pessoas, igual eu estou dizendo, chegava até amarrado e tudo, 2, 3 dias, né? Aquela dificuldade, não comia, não bebia, às vezes tinha uns que já tinha um pouco a boca abaixo.
Com 3, 4 dias já estava comendo com as suas mãos, aí 30 dias já estava bom para ir embora, aí varia muito, outros 60, outros ficavam meses, 2, 3, 4, 5 meses até sarar, até dar alta, né? O médico vinha todo mês, olhava como é que estava, mudava a medicação, na medida que ia melhorando também, às vezes o médico passava um remédio mais forte, na medida que ia melhorando, a pessoa já, é interessante, ele já começava a ir fazendo o tratamento espiritual junto, passe de água fluida todo dia, e aí a pessoa já começava então a relaxar demais, já ficava só deitado, não queria nem levantar da cama para comer, a gente tinha que minguar o remédio, porque às vezes o calmante era muito forte, você ia dosando até ficar numa dose desejável, porque saía daquele surto que estava. Aí você maneirava, mas nunca tirar quando a pessoa já estava há muito tempo tomando remédio. Aí você maneirava, por exemplo, tinha pessoas que chegavam aqui tomando Neosine 100 miligramas. Primeira semana ele já ia melhorando, voltava, aí já ficava naquela dificuldade, querendo dormir dia e noite, a gente partia no meio e passava para 50. Na outra semana a gente passava para já ter o de 25 miligramas, e aí eu chamava de dose de manutenção. Você não tira de tudo e deixa aquela dose de manutenção suave que mantém a pessoa mais ou menos bem. Isso é um exemplo de porque remédios, né? Esse eu estou te dando exemplo de um remédio. É assim. É lógico que eram tinha vários, outros, né? Cada um caso, né? É interessante. Cada caso um tratamento diferente. Tratamento. Né? Então, cada um às vezes com um tratamento diferente, né? Então assim foi esse trabalho. Foi esse trabalho. E a gente está até hoje aqui, então, né, com as portas abertas. Houve então, acabou, né, essa coisa de internar, né, os pacientes hoje aqui, foi proibido. Mais, né? E hoje o que tem aqui nesse sentido de tratamento? Internar hoje só em clínicas, né? Hoje não dá, na zona rural não dá. Mas aí, como eu ia te dizendo, Chico, é interessante que e também na época de 70, 80, houve o êxodo rural. O pessoal mudaram tudo, na zona rural mudaram praticamente todos para a cidade. Eu fiquei sozinho. Igual eu te falei, nós tínhamos escola, eu lecionei na escola do estado aqui, tinha 2 salas de aula bem montadas, 20 e tantos alunos em cada uma. Hoje, aqui, se for para ir da escola, nós temos 2 crianças só. Então já a perua hoje a van passa e leva para a Conquista. Mas naquela época nós tínhamos 2 salas muito bem montadas, lecionei na escola do estado aqui até me aposentar. E a gente mantendo esse trabalho. Mas, de primeiro a gente dava aquele diploma de 4º ano, e naquela época que tirou o diploma de 4º ano, passou o histórico escolar, da 1ª à 8ª, mas não colocaram na zona rural, nem o menos até a 8ª, e nem colocaram uma condução para vir buscar os meninos para a escola. Então os pais mudaram tudo para a cidade para dar estudo para os filhos. A gente ficou muito sozinho. Aí eu fui obrigado a mudar lá para o albergue, fiquei junto com eles, morando 20 anos. 20 anos? Aí eu não pude ir no Chico mais, aí eu recebia recado do Chico. E o Chico mandou 3 recados para mim, dizendo que aqui em Santa Maria, né, na psicosfera aí no espaço, igual tem um livro chamado Nosso Lar, de André Luiz, através do Chico. Que consta do Nosso Lar, que está lá por cima do Rio de Janeiro. Aí, né? Então que nós aqui, igual é o Nosso Lar, nós tínhamos aqui uma colônia chamada Noêmia, uma colônia espiritual chamada Noêmia, que o portal da Noêmia, eu recebi o recado. Fala pro Adolfo, a Igorina, morreu agora há pouco tempo, que fundou agora um hospital aqui, os 15 anos aqui também. E ela é... A Corina é sobrinha de Eurípides, a Igorina. Corina é a outra que era professora, já morreu faz tempo. A Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides, que tem uma casa espírita em Sacramento, desde a época de Eurípides, e funciona até hoje, às 9 horas da manhã tem trabalho lá também, orações, todos os dias, às 9 horas da manhã, dando sequência daquilo que o Eurípides fundou. E então ela fundou até também um hospital aqui, e hoje veio os meninos da PAI fazer tratamento de fisioterapia. Sim. Era para funcionar... Então aqui é um tratamento, a medicina mesmo tradicional, né? Na medicina tradicional. Certo.
Veio o fisioterapeuta, tem os médicos, mas só de criança, só para criança. Certo. Era para funcionar, ela queria fundar o hospital para funcionar 24 horas, mas não foi possível. Então hoje só as crianças que têm defeito físico que vêm fazer fisioterapia, tem o Avante Sacramento que traz o menino da PAI, que vem de Conquista, vem alguns também e faz fisioterapia. Ela não realizou o que ela desejava, mas está funcionando. E essas pousadas que tem aqui, lá na cidade, em Conquista, o pessoal me disse que aqui vem muitos turistas, né? Eles chamam de turismo religioso. Isso. E eles vêm aqui por quê? O que é feito aqui hoje em dia, né? Então é interessante, né? Esse fim de semana passado agora mesmo, nós estávamos com o pessoal de São Paulo, principalmente de São Paulo, vem muito aqui para passar 3, 4 dias, feriadão, vem para cá. Então hoje é pousada, né? Aí eles vêm para curtir o espaço, né? Justamente. Essa tranquilidade, que é bonito. É incrível, né? Mas todo mundo, às vezes, a maioria que nos procura ainda tem uns probleminhas. Tem uns probleminhas também. Com problema, vem pra caça, então muda a fisionomia, né? E aí quer voltar logo, então volta de novo. Então nós temos assim, todo ano vocês fazem esses atendimentos lá no Centro Espírita? Faz no Centro Espírita, faz também no albergue. No albergue nós fizemos a pousada do pavilhão masculino, que era que quando internava os homens, nós transformamos ele numa pousada, mas hoje ainda vem até para cá para tratamento. Só que agora é assim, para fazer o tratamento, a gente não recebe mais aqueles que chegavam com situação muito difícil, mas com uma obsessão mais leve, mas você precisa de um acompanhante. O que dificulta mais é isso, porque aí tem que trazer um acompanhante para ficar. Mas o ano passado mesmo nós tivemos uma de Goiânia aqui, a filha trouxe a mãe para tratar, ela tem que ficar junto, porque ela que tem que dar o remédio, eu não posso dar o remédio mais. Então ela tem que ficar junto, e a mãe não tinha condições de ficar sozinha. Então fica um acompanhante. De primeiro, quando interna, não ficava da família, entrega pra gente, a gente só ligava a hora que tivesse de alta para vir buscar. Então agora a pousada também ainda serve essa função, mas só que é hóspede. Se quer vir para cá para tratar, o tratamento, as orações nós não mudamos. Nós fazemos orações todos os dias aqui no salão do albergue. Pela manhã? Nós fazemos à tarde, às 18 horas. Todos os dias, 18 horas. E de manhã é o domingo, nós fazemos desobsessão às 9 horas da manhã. Ah, certo. E no Centro Espírita nós temos também os trabalhos aos domingos, que aí eu passo 5 horas da tarde no centro. Aos 28 tem o trabalho que o senhor Mariano fazia, que ele fundou em 28, e aí todo 28 ele fazia o trabalho mediúnico. Hoje a gente chama um orador, assim, de fora, para vir, para poder, né? Esse fim de semana nós tivemos um orador de fora já fazendo uma palestra. O Chico Xavier já esteve aqui? Olha, ele deu uma risadinha quando falaram assim: ah, Chico, eu estou te contando isso, e coisa que você já teve na Santa Maria. Então ele deu uma risadinha assim, né, dizendo que ele já tinha vindo espiritualmente. Apesar de que eu ia muito no Chico no começo, depois eu não pude mais, quando o pessoal mudou eu passei a morar com os pacientes, eu não tinha tempo mais de ir no Chico. Por isso que o Chico mandou o recado para mim, que aqui era o portal da Noé. Mas eu não tinha coragem de chamar o Chico, eu tinha vergonha, né? De chamar o Chico. Você tinha vergonha? Tinha vergonha. Eu chamar o Chico, vem aqui, só se fosse para repousar, mas como? Eu não tinha tratamento. Então eu não tinha coragem de chamar o Chico. Ele não veio assim, pessoalmente, vamos dizer, a não ser espírito, porque eu não tinha coragem de chamar o Chico para vir fazer. Para vir aqui, né? Agora, uma coisa que eu estou pensando aqui. Essa região, né, essa questão espírita, ela é bem intensa, né? Triângulo Mineiro, aqui o Uberaba, essas cidades aqui ao redor. Por que isso existe aqui, né, nessa região? Hoje tem para todo lado, né? Mas tem uma força diferente aqui, então, né? Aqui, ao menos é o que dizem, né? Mesmo o pessoal de fora que vem aqui e se entusiasma. O Chico dizia assim, quando as pessoas estavam com um problema e ia no Chico, né? O Chico, eu recebia também muitas pessoas aqui, quando a gente internava, em nome do Chico.
que até às vezes me dava um trabalhozinho, porque eles não queriam ir no médico, porque foi o Chico que mandou. Então, não, achava que você... Não. Falei, mas nós temos que cumprir a parte burocrática, nós temos que preencher uma ficha, eu tenho que ter o atestado médico, eu não sou médico, eu não posso internar ninguém. Não, mas foi o Chico que mandou. Mas o Chico dizia assim, filho, vai para Santa Maria, filho, o ar de lá cura, o ar de lá cura, ele apontava para o lado de cá. Então o pessoal chegava aqui dizendo isso. Mas então aqui eu acho que a vibração aqui, né, tem mesmo essas vibrações boas, né. Senhor Ips, eu acho que nunca nos abandonou. Você imagina, Bezerra de Menezes que veio dar a ordem espiritual para fundar o espiritismo aqui. Então a gente confia muito nos guias espirituais que dão essa assistência a todo, né. Mas o Uberaba então, né, é um foco polo, de espiritismo, né? Um polo de espiritismo. Hoje Araxá também, muito bem conceituado, né? E nós agora, só que com isso, o rural, o pessoal mudaram tudo, hoje está vindo para cá os aposentados, né? Então já fica difícil para a gente trabalhar. Mas estamos aí, não vamos deixar cair, né? Enquanto nós passando para os filhos aí que estão trabalhando. Passando as gerações, né? Então... Seu Adolfo, alguma coisa que eu não te perguntei, que pra gente encerrar, que você acha que seria interessante dizer, ou sobre que a Fazenda Santa Maria, ou sobre a doutrina espírita, ou sobre o senhor mesmo? Tem alguma coisa? Não, a gente quer dizer que nós aqui, por exemplo, mesmo quando a gente internava, né, não tem finalidade lucrativa, né? A gente trabalha mesmo com esse pensamento de servir, de ser útil, de poder amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estado de dificuldade, de obsessão, desequilíbrio espiritual. Então a função aqui do nosso trabalho é esse. E aí a gente fica, a única coisa também que a gente fica muito satisfeito é a bondade do povo com a gente, né? O pessoal de fora vem aqui, mesmo onde eu vou, faço o tratamento de câncer de Uberaba, nossa, os médicos lá, os enfermeiros, tem um carinho especial com a gente, então o pessoal é muito bom, inclusive você que chegou hoje aqui, nós parece que já conhecíamos, então trata a gente muito bem, então é maravilha, eu não sei, a vibração aqui é muito boa, o pessoal aqui são muito bons, né, e então a gente vive bem, graças a Deus, com esse pensamento assim de servir em nome de Jesus. É isso então, seu Adolfo. Muito obrigado, viu? Olha, não tem que me agradecer, por esse bate-papo, tá bem? É uma alegria, viu, para nós? Foi uma alegria. É uma alegria, um prazer. Foi minha estar aqui. E se algum dia tiver a oportunidade de assistir, quiser assistir o trabalho conosco aqui, é uma alegria para nós, viu? Pode deixar. É. E vocês, caroneiros, a gente se encontra lá na cidade de Conquista daqui a pouco. Até. Então é isso, galera. Vamos voltar então para Conquista. Eu tive que pôr esse casaco aqui porque o frio tá extremo. De volta aqui à Conquista e já alojado no hotel, eu me despeço de vocês e da cidade também, porque hoje foi o nosso último dia aqui. Agora eu vou dormir, descansar um pouquinho e pegar a estrada de novo amanhã cedo. Um beijo e até o próximo destino.